Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20, um texto muito conhecido, que o Senhor falou profundamente ao meu coração, e eu trago à amada igreja. Marcos capítulo 11, versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado. Viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Oremos ao Senhor. Pai, fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, que nós venhamos compreender a tua palavra e, Senhor, guardá-la nos nossos corações e compreender que a vida em Cristo é uma vida de fé, é uma vida, Senhor, de prática, Senhor, da verdadeira fé. Senhor, ajuda-nos a compreender e que venhamos viver uma vida diferente para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor cresça aqui e eu desapareça, Senhor, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que seja o Teu Santo Espírito orientando a Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Podeis assentar. Pastora, pega um copinho d'água para mim. Amados, como eu estava falando antes, de grande responsabilidade, e eu glorifico a Deus por cada oportunidade que nós temos de falar do amor de Deus. Porque o Senhor fala aos nossos corações aquilo que o Senhor arde aos nossos corações, que Ele fala, nós temos que compartilhar. Nós precisamos compartilhar aquilo que o Senhor fala em nossos corações. E o Senhor Jesus Cristo, um grande mestre para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, ensinava coisas também na prática, assim como aconteceu aqui. O texto, se você ler um pouquinho antes, o Senhor Jesus Cristo tinha passado por essa figueira para buscar frutos nela e ele não encontrava. E aí então ele amaldiçoou aquela figueira. E quando eles voltaram pelo caminho, depois de ele ter ido ao templo, voltaram, quando ele se deparou com ela, estava seca. E os apóstolos e os discípulos se lembraram do que o Senhor Jesus Cristo tinha feito. E eles disseram: nossa, uma oração que Jesus fez, uma coisa que ele amaldiçoou, agora já se secou. Tamanho poder é isso, e eles ficaram abismados com aquilo. Eles ficaram abismados com o poder de Deus a respeito daquilo. E o Senhor diz a eles que tudo que eles pedissem, se eles tivessem fé, uma fé genuína, verdadeira, eles assim fariam. A gente vai se lembrar depois da prática, da verdadeira, o que aconteceu de verdade na vida dos apóstolos quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eles viveram essa vida verdadeira. Você vai ver um homem e uma mulher, Ananias e Safira, mentindo para Pedro diante dele, e eles caem fulminados naquele momento. Porque eles começaram, os apóstolos viveram uma vida verdadeira, de fé e prática daquilo que eles aprenderam. É difícil demais nós vivermos uma vida pautada naquilo que nós temos aprendido. A gente se depara durante o nosso dia, às vezes com uma fé rasa, não acreditando de verdade nas coisas. Uma frase que eu ouço muito, quando a gente pergunta de alguém que se afastou do caminho do Senhor ou outra coisa, você fala assim: e fulano? Aí a pessoa diz: ah, fulano? Ah, só Jesus. Como se não houvesse mais esperança. Aí ele bota Jesus ainda dizendo: ah, só Jesus. Ou seja, eu deixei na mão de Jesus, não tem mais esperança. É aí mesmo que vem a esperança. A gente começa a praticar, a gente vive uma vida se esquecendo de que quando nós colocamos Jesus, e quando pedimos, Ele mesmo diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, assim eu farei. Então a gente tem que crer
que tudo que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado, e assim era com os apóstolos, ele disse, se vocês pedirem, vai acontecer. E depois você vê a vida dos apóstolos, a prática de vida deles, Pedro passando e a sombra dele curando as pessoas, a prática de tudo aquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, sendo levado a sério, e eles vivendo verdadeiramente aquilo que o Senhor tinha prometido. E na quarta-feira, eu trouxe a mensagem lá na igreja que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. É porque nós temos uma oportunidade de vivermos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, de vivermos coisas grandiosas, maravilhosas, mas nós não cremos e por isso não vivemos. Não estamos ali no caminho, nós não estamos no Senhor. A gente se afasta, às vezes, por causa da nossa pequena fé. E às vezes a gente se apega no que a palavra diz, se tiveres fé como um grão de mostarda. E aí diz, não, se eu tiver uma fé minúscula, tá bom, já tá bom. E a fé é um exercício, é uma prática, é uma vida constante com o Senhor, para que o Senhor nos acrescente, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos dá a fé na medida certa, naquela medida que pedimos. O quanto nós buscamos, o Senhor vai nos acrescentando fé. E por isso nós precisamos aprender a esse respeito. E em cima aqui do texto, a primeira palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me deu 3 pontos aqui. 3 verdades que nós temos que aprender. A primeira é a atitude de dizer ao monte. Porque quem de nós hoje viríamos um monte do lado e teríamos a fé de dizer, monte, move daqui para ali. Na verdade, depois eu vou explicar a respeito do monte aqui, que eu creio que não é literal, como o Senhor Jesus Cristo está dizendo, mas é um grande ensinamento a respeito daquela época e você vai entender comigo hoje. Mas a atitude de dizer, de fazer, quantos de nós dizemos, eu quero uma vida diferente, eu quero ser um grande homem de Deus, mas ficam só nas palavras. Não chegamos e tomamos a atitude de mudar de vida. O Senhor Jesus Cristo diz, aquele que disser, monte, mova-se daqui para lá. É uma atitude de ir lá diante do monte e fazer, e mudar, e dizer, monte, vai daqui para lá. Senhor, a partir de hoje eu mudo a minha vida. E muda de verdade. Porque quantas e quantas vezes a gente vem e diz, agora eu vou começar a ler a Bíblia. A partir de amanhã eu começo. Aí hoje eu já não leu. Aí chega amanhã, não lê. A partir de amanhã eu vou mudar a minha vida. Amanhã eu vou começar a orar. Senhor, eu quero. E falam, e falam, e falam. Mas as atitudes não demonstram aquilo que falam. Não tomam uma atitude de ser diferente. Quantos dizem que têm fé, mas não tomam a atitude? Dizem que sabem o quanto Deus pode mudar a tua vida, transformar a tua vida. Muitos irmãos aqui, que são mais antigos no ministério, sabem o quanto Deus mudou a minha vida. O quanto Deus mudou. E nós não percebemos que é um ato de fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós já aprendemos que a fé não são palavras, a fé são atitudes. O que demonstra se verdadeiramente temos fé, se cremos mesmo, são as nossas atitudes. E se você não tem uma atitude de mudar de vida, a verdade é que você ainda não tem fé. Você ainda não crê de todo o seu coração. Que nós já aprendemos que a fé se resume em 3 palavras. Vou ver se eu vou lembrar aqui. Crer, se comprometer, pastor? Confiar. E confiar. Crer, confiar e se comprometer, né? Comprometer-se. 3 palavras que se resumem à fé. Porque não é apenas acreditar. Não é apenas também se comprometer sem acreditar, porque tem muita gente que trabalha na obra, que faz um monte de coisas, mas não crê no Senhor Jesus Cristo. Não crê de verdade que Ele tem poder para curar, que Ele tem poder para sarar, que Ele tem poder para tirar seus filhos das drogas, que Ele tem poder para transformar a vida do seu filho, da sua vida, da sua família, transformar o seu casamento. Tem gente que diz assim, meu marido ou minha esposa, já desisti, vai ser sempre assim. Não crê a respeito da oração, que o Senhor pode restaurar o seu casamento. Nós temos um grande exemplo, Andréia e Renato, que hoje trabalham com casais,
que nos ensinam, nos instruem, me ajudaram muito no meu casamento, por exemplo, com orientação. E graças a Deus, hoje eu tenho um casamento muito melhor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós cremos que Deus ele pode mudar o nosso quadro, então nós tomamos uma atitude de fé. E é isso que falta da igreja muitas das vezes. Nós dissemos que cremos, mas nós ficamos ali parados, quietinhos. Não tomamos uma atitude de dizer, eu vou fazer. Eu glorifico a Deus por esse ministério aqui. Eu vim falando com meu pai no caminho. Pai, é longe, né? Eu achava que eu morava longe da igreja, porque eu moro 15 quilômetros da igreja. De lá para cá dá uns 30 e poucos da casa da minha mãe. Eu falei, meu Pai do céu, e como é gratificante chegar aqui e ver a igreja cheia praticamente. Como é maravilhoso ver que os irmãos têm amado esse evangelho, e muitos estão vindo de longe, outros estão vindo daqui mesmo de Maricá, mas distante, não é vindo a pé. Aqui pertinho, eu vou porque está ali pertinho, mas pelo amor à palavra do Senhor. Uma atitude de fé que eu creio, irmãos, que esse ministério vai crescer mais ainda. Você crê? Você crê de verdade? Você tem fé nisso? Amém? Então você tem tomado a atitude de pregar o evangelho à vizinhança? Você tem tomado a atitude de fazer com que esse ministério cresça? Tem orado todos os dias por esse ministério? Porque a fé é isso, não é só acreditar. Não é só eu acredito que o pastor lá vai pregar e vai mudar e as pessoas vão começar a vir. É nós pormos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É tomar a atitude de ser diferente, de ser a diferença, de fazer diferente. Porque se nós tomamos sempre as mesmas atitudes, sempre continuaremos com a mesma vida. Se nós não mudarmos as nossas atitudes e entendermos que agora nós vivemos uma nova vida, como a palavra do Senhor diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé. E quem diz isso? Um grande homem que pregava o evangelho, vivia uma nova vida. Viver pela fé é viver uma vida em prol do evangelho. É você estar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, fazendo a diferença. Não sendo a mesma pessoa que eles, sendo diferente, tomando atitudes diferentes. A segunda coisa que eu aprendi com o texto é de dizer ao monte, saia, porque eu não vou passar, eu não vou rodear. E agora eu vou explicar o que eu entendo que o Senhor Jesus Cristo quis trazer aqui. Dizer ao monte que saia e se precipite ao mar, olha, a gente não precisa disso, né? É mais fácil rodear. E é o que nós fazemos muitas das vezes. Naquela época, eles não tinham carros grandões, caminhonetes que atravessavam os montes. Eles tinham que rodear quando o monte era muito alto, num caminho. E assim quem vai para a roça vê muito isso, né? Uma estrada aqui, hoje você corta essa estrada aqui, tira um monte e acabou. Na roça ainda tem que rodear todos os montes. Às vezes você está ali na frente, você quer ir ali, mas você tem que dar uma volta imensa. E era essa a questão da metáfora aqui, que eu creio. Que ao invés de você dar a volta, o monte tem que sair, as adversidades têm que sair, os problemas têm que sair. Mas às vezes a gente não crê e a gente acaba evitando esses problemas, deixando de lado ali, guardadinho, muitos no casamento, muitos no seu trabalho, na sua vida. Você não quer confrontar, não toma atitude de falar, não, eu não vou passar em volta do problema, isso vai ser resolvido. Pela fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo, esse monte tem que sair. Essa adversidade tem que sair. O que impede a minha vida de mudar tem que sair. O que impede de eu ser transformado tem que sair. Eu não vou ficar acostumado com o velho homem, com as velhas práticas, tentando adaptar. Eu vou fazer com que ele saia da minha vida. Mas às vezes a gente não faz isso. Ontem eu estava falando lá em casa com um pastor que me chamou para pregar hoje à noite, pastor, lá em Itaipu. Um grande amigo meu, ele foi lá em casa visitar a gente. E ele estava falando sobre cristãos que continuam com a mesma vida de antes, mas agora dizem que fazem para o Senhor. Continuem lá bebendo sua cervejinha, fumando seu cigarrinho, falando palavrão, vivendo aquela mesma vida de antes.
Eles não mataram o velho homem, não. Deixaram o velho homem aqui do lado, aqui assim. Senta aqui do meu lado, vamos ficar conversando. Não mudaram de vida, não transformaram a sua vida. Não entenderam que o Evangelho de Cristo é uma renúncia. É dizer, só há um Espírito. Na minha casa, na minha vida, só pode habitar um Espírito. Ou é luz ou é trevas. Ou é luz ou é trevas. A próprio Senhor Jesus Cristo, no começo de todas as coisas, Ele separou as trevas da luz. Porque as trevas não andam com luz. Onde tem luz não tem trevas. Então, para que você tenha uma vida diferente, para que você cumpra aquilo, que você viva aquilo que você falou, de dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero uma vida diferente, você tem que passar pelo monte. Você tem que fazer com que o monte saia da sua frente, saia da sua vida. As dificuldades, é difícil, não é fácil. Ontem eu ouvi de uma menina dizendo assim, eu fiquei 3 meses firme na igreja, firme com o Senhor, mas eu não consegui ficar mais tempo. Eu me sentia sozinha. E aí eu chamei minha madrasta e disse, olha, ajuda ela, orienta ela, cuida dela. Porque não é fácil, irmãos. Tem muita gente que diz que é muito fácil. Por isso o Senhor Jesus Cristo não chamou um só discípulo, chamou 12, para que um ajudasse o outro, um cuidasse do outro. A união da igreja é muito importante. Não é fácil passar por barreiras. Não é fácil dizer a esse monte, saia da minha frente e acabou. Mas a respeito da fé, se você continuar fortalecendo a sua fé, buscando, orando, está fraco, está difícil, peça ajuda em oração. Peça ajuda ao seu pastor, ao seu irmão, dizendo, pastor, eu preciso, me ajuda em oração, eu quero mudar. Porque viver na mesma vida que antes não dá mais. Agora eu conheço a tua palavra, Senhor. Porque se você conhece a palavra do Senhor, você se entristece com a sua vida que está da mesma forma de antes. E aí nós pedimos, Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu não quero me acostumar com os meus pecados e achar que isso é normal. Porque há um grande erro das pessoas acharem que a vida com Cristo é uma vida vivendo pecando e o Senhor toda hora perdoando. Não estou dizendo que nós somos perfeitos agora, mas quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você vive uma vida em santidade, menos você peca contra o Senhor. Menos você peca contra o Senhor, e é verdade. Eu achava que era impossível algumas coisas. E eu tenho visto que quanto mais nós oramos, o Senhor vai nos acrescentando fé. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, o Senhor vai nos dando fortaleza, Ele vai sendo o nosso ponto forte. E aí as adversidades, elas têm que sair, elas não conseguem mais. O monte, ele sai da nossa frente. E aí a gente tem livre acesso ao Pai. Nós permanecemos no caminho, porque a caminhada com Cristo é cheia de obstáculos. É cheia de obstáculos. E nós não podemos sair do caminho para desviar do obstáculo, nós temos que permanecer no caminho. Então, se você disser a esse monte, saia daqui, eu tenho certeza, porque o Senhor disse que tudo que pedíssemos ao Pai, em nome dEle, assim o faríamos. Só que tem gente fazendo da forma errada, pedindo só para bênçãos, carro, casa. Esquecem de pedir para tirar o teu eu. Esquecem de pedir uma vida nova, uma vida transformada. Pegam essa palavra para outras coisas. Mas dizem que é impossível ter uma vida diferente, ter uma vida santa. Mas não é impossível. Porque nós servimos ao Deus do impossível. Não somos nós, é Ele quem transforma as nossas vidas. É Ele que capacita. É o Senhor que transforma. É o Senhor quem cuida de nós. É bem breve a mensagem hoje, já estou entrando no terceiro ponto. O terceiro ponto é não duvidar, irmãos. Irmãos, se nós cremos que nós servimos a um Deus verdadeiro, nós não precisamos duvidar. Porque eu vivi isso há muitos anos, irmãos. Vícios, pecados encobertos, que eu falava, Senhor, eu não consigo vencer. Senhor, não dá, é impossível. Até que o meu pastor me ensinou uma coisa. Você não tem que brigar com o pecado. Você tem que fortalecer o teu espírito. Não é brigar com o pecado. É se encher do Senhor Jesus Cristo. É se encher do Senhor Jesus Cristo. É se encher da presença dEle, é ocupar sua mente com as coisas do alto. É pôr na sua cabeça o capacete da salvação. Sabe o que é o capacete da salvação?
da esperança da salvação, é você blindar a sua mente com a mente de Cristo. É você parar de pensar e parar de viver as coisas desse mundo. É dizer, Senhor, na minha cabeça agora está o capacete da sua salvação. É Ele que me guarda de toda seta do inimigo. Tudo aquilo do inimigo que tenta entrar na minha mente, tenta prejudicar o meu casamento, prejudicar o meu relacionamento com o meu filho, com os meus pais, com os meus parentes. Tenta me afastar de Ti, tenta me corromper. Agora, o que está aqui na minha cabeça é a salvação. Se você estiver na sua mente a salvação, irmãos, você não vai mais duvidar do poder de Deus. Porque, irmãos, eu creio na continuidade dos dons. Eu creio que todos nós cremos. Então o Senhor disse que esses sinais seguiriam os que creem. Onde quer que nós andássemos, o Senhor estaria conosco. Pisaríamos em serpente, se ela nos picasse, não ia fazer dano algum. Onde quer que nós andássemos, o Senhor, o poder de Deus está conosco. Nós iríamos orar por um enfermo e ele ser curado. Um endemoniado ser liberto. Mas muitas das vezes nós não duvidamos muito. Duvidamos demais. A gente não sabe se Deus tem poder para fazer algo. Ou então a gente até diz que Deus tem poder, mas não oramos com tanta certeza. Eu lembro que a minha prova de fé foi o câncer da minha mãe. A minha prova, se eu verdadeiramente tinha fé, foi o câncer da minha mãe. Porque quando eu soube, eu disse, Senhor, eu vou perder a minha mãe. Mas o Senhor Jesus Cristo tratou dela. Não foi da forma com que eu queria. Não foi. Porque eu queria que Ele curasse minha mãe sem a quimioterapia. Mas eu vou dizer para os irmãos, eu não cria nisso. Eu queria que Ele fizesse, mas eu não cria. Mas da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo operou um milagre por causa da fé da minha mãe. Mas o Senhor trabalhou muito no meu coração. Disse, que fé é essa sua? Quando eu ia orar pela minha mãe, eu só chorava. Eu só chorava. Porque eu não sabia se eu pedia a cura, porque o meu medo de pedir a cura era se ela morresse. E eu dizia, Deus não ouviu minha oração. Então eu dizia, Senhor, faz a sua vontade. A minha falta de fé me levou a uma crise no meu ministério lá no Espírito Santo. Eu comecei a duvidar se eu verdadeiramente podia ser o pastor daquela igreja. Se eu tinha fé tamanha a entender que era Deus que me usava para pastorear aquela igreja, ou se eu estava fazendo por conta própria. E eu tive que pedir ao Senhor, Senhor, acrescenta fé na minha vida. Senhor, acrescenta fé na minha vida, porque eu não tenho. Porque a gente se apega, irmãos, a um texto que nós vamos ler aqui, Mateus 17, 20. A gente se apega a isso. E por muitos anos eu compreendi esse texto errado. Mateus 17, 20. E disse-lhes Jesus, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa, senão com oração e jejum. Eu me apegava nesse texto para dizer, se eu tiver uma fé como um grãozinho de mostarda, já é muita coisa. Porque o Senhor disse, se eu tiver uma fé do tamanho, olha como eu entendia, do tamanho de um grão de mostarda, então eu vou poder dizer aos montes que ele se mova daqui para lá. E aí eu falei, mas espera aí, se um grão de mostarda é tão pequeno, por que o Senhor diz para aqueles homens de pouca fé? O Senhor diz aos seus discípulos que eles tinham pouca fé. Eu falei, mas o grão de mostarda não é pouco? E eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com essa palavra? Eu compreendi que o Senhor não está falando do tamanho do grão de mostarda, e sim da semente, que ela é pequena, mas quando ela é germinada, quando ela é plantada, ela cresce e é uma das maiores árvores. É uma árvore grande, linda.
Essa deve ser a nossa fé. Ela começa pequena, mas ela vai crescendo. Porque a gente fica estagnado achando, se eu tiver um pouquinho de fé. E a gente se esquece do que Paulo diz. Porque Paulo, quando ele vai falar do amor, ele diz, se eu tiver tamanha fé de transportar os montes. Ou seja, não é uma fé pequena que transporta montes, não. Não é, não. E aí a gente confunde a palavra porque a gente acha uma fé pequenininha. A fé ela é geminada nos nossos corações para que ela cresça. Para que todos os dias você busque no Senhor. Porque quando chegar o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz, será que haverá fé na terra? E uma lâmpada, pensa comigo, uma vela pequenininha, com um pouquinho de fogo, ela logo vai se apagar. Mas se nós acendermos uma fogueira bem grande, com aquele fogo bem alto, ela não vai se apagar logo tão fácil. Assim também é a fé em nossos corações. Se você tiver uma fé rasa, uma fé sem o compreendimento da palavra, a esperança no Senhor Jesus Cristo, logo essa fé se apaga em você. É uma fé momentânea. É uma fé de pouco. A gente compreende hoje o tamanho da fé quando a gente entende, quando a gente vê os apóstolos. Homens, muitos deles ignorantes, em que o Senhor Jesus Cristo trouxe sobre eles o ministério da palavra, e essa palavra chegou até nós hoje. Se não fosse a fé, ela não chegaria. Não chegaria até nós hoje. Se não fosse a fé, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a fé, eu não estaria no Espírito Santo hoje. Porque a fé é o nosso combustível. É aquilo que nos faz viver todos os dias, mas a fé é regada pelo óleo. Assim como a lâmpada lá precisava do azeite para que ela não se apagasse, assim a nossa vida também, sem o Espírito Santo, não tem fé, irmãos. Se você não é cheio do Espírito Santo, a verdade é que você não tem fé. Se você é cheio do Espírito Santo, a sua fé permanece inabalável. O Senhor Jesus Cristo nos diz que a fé é o fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. É a certeza. Mesmo nós vendo, a gente vendo, né, quando a gente vê lá na galeria dos heróis da fé, Abraão, o pai da fé, Abraão duvidou. Mas ele viveu uma vida crendo. Ele pode até ter pensado em um certo momento, duvidado, se Deus faria mesmo. Ele diz, olha, minha mulher já é velha, assim, já avançada de idade. Ou seja, questionando uma coisa do Senhor, uma palavra que o Senhor tinha dado. Mas ele viveu a vida dele como quem cresce. Às vezes a gente pode não ter uma fé de palavras, mas se nós tivermos de atitude, é dizer para o Senhor, Senhor, eu vou lá, eu vou fazer isso. Eu não sei se vai dar certo, mas se o Senhor mandou, isso é fé. Eu não consigo ver além daquilo. Eu não conseguia saber o que ia acontecer lá no Espírito Santo. Mas o Senhor mandou, então estamos obedecendo. É assim. Isso é fé. É viver o que o Senhor nos orienta. Se nós vivermos na direção do Senhor Jesus Cristo, como quem crê, sem duvidar, vivendo uma vida diferente, dizendo, Senhor, eu não sei como vai ser, mas se o Senhor está orientando, eu vou seguir, eu vou obedecer. Porque a fé é a obediência. Quando o Senhor chama Abraão para fora da tenda e diz, conta as estrelas do céu, vai lá. Consegue? Vai lá as areias do oceano. Mas para a gente entender o que o Senhor tem preparado para nós, nós temos que sair do nosso conforto. Nós temos que viver uma novidade de vida. Sai da zona de conforto. Aquela zona que você fica ali, e isso era o que aconteceu com os apóstolos. E por isso aqui no texto diz, o Senhor diz, é muita oração e muito jejum. Porque se nós entendermos, o Senhor Jesus Cristo, onde quer que vinha, demônio que fosse, era expulso e não tinha conversa. Mas o Senhor nos deu um grande exemplo de uma vida de oração. O Senhor conhecia a palavra, ou seja, ele meditava na palavra. Ele estudava também. Assim como os apóstolos, quando eles elegeram diáconos, por quê? Porque eles permaneceriam no ministério da palavra, estudando, meditando, aprendendo com o Senhor. Porque não dá para viver uma vida de fé
sem leitura da palavra, sem oração. Porque como nós aprendemos, os 3 C da fé, crer, confiar e se comprometer. Porque não é só crer, não é só confiar. E se nós vivermos uma vida diferente, tudo isso acontece na nossa vida. A gente toma a atitude de dizer ao monte, sai daqui. E ele tem que sair. Mas nós temos que ter a certeza de onde nós estamos. Não adianta você estar no caminho duvidando de quem é o Senhor. Então a minha orientação para você é, leia as Escrituras. Se você ler os Evangelhos, se você ler as cartas de Paulo, você começa a compreender quem é Jesus Cristo. Se você meditar na palavra do Senhor, você começa a entender o amor de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo vai lá naquela palavra, assim como é irresistível, irmãos. Assim como Eunuco estava lendo o livro de Isaías, não sabia nada, não conseguia entender. Filipe é levado até ele para falar sobre Jesus Cristo. E aí está o ponto-chave. Aquele homem diz, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz, se você crê, ele podia dizer, eu creio. Mas ele não disse só eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O dia que você entender, se você não consegue mudar a sua vida não é transformada. O dia que você compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vai entender o amor de Deus pela sua e pela minha vida. Você vai querer viver essa obra e dizer, Senhor, eu quero pregar o Teu Evangelho, eu quero falar dessa boa notícia, porque o Filho de Deus nos ama. O Filho de Deus veio a esse mundo, entregou a sua vida por amor a mim e ao meu próximo que está ali na esquina. Você vai compreender que o Evangelho é algo maravilhoso e você não vai conseguir ficar com essa boa notícia. Eu lembro de quando minha esposa ficou grávida, ela falou assim, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Espera fazer uns 3 meses. Com 1 semana já estava a igreja toda sabendo. Eu falava, não deixa a Mariana saber que você sabe não. Mas era uma ótima notícia. Como é que eu podia guardar aquilo comigo? Eu tinha que compartilhar com os meus irmãos, com aqueles amigos que choram comigo, que sorriem comigo. Eu tinha que compartilhar com todo mundo a alegria que eu tinha de ser pai. E a alegria da salvação você deve compartilhar com todos também. E com isso os apóstolos aprenderam uma grande lição. Que se eles tivessem fé, se eles permanecessem no Senhor, obras maiores eles fariam e fizeram. E fizeram. Eles transformaram uma nação, eles transformaram o mundo com o Evangelho. Eles foram a diferença. Eles fizeram uma revolução no meio de religiosidade, de tantas outras coisas. Eles foram referenciais. E tem muito crente sendo influenciado e não influencia. E o Senhor nos ensina, ide, fazei discípulos. Ou seja, influenciem. E aí você chega para o próximo do seu trabalho e diz, não olha para mim não, olha para Jesus. Mas como é que ele vai enxergar Jesus se ele não olha Jesus em você? Como eu disse no texto de quarta-feira, o Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, as que são chamados segundo o seu propósito. Mas há um propósito, que todos sejam a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito. E se nós formos a imagem e semelhança de Cristo, então o mundo vai nos enxergar e eles vão compreender o que é o verdadeiro amor. Não esse amor pregado aí fora, amor de... Oh Jesus, me fugiu a palavra. Ganância. Que eu só te amo se você me amar, se você me der algo em troca. O amor de Cristo não é assim. É mesmo nos fazendo mal, nós fazemos o bem. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira vida em Cristo Jesus. Uma vida de fé. É uma vida compreendendo essas coisas. Compreendendo essas coisas. Se você compreende que você necessita do Senhor Jesus Cristo, necessita de uma mudança de vida, não deixa para amanhã, não. Faça isso hoje. Tome essa atitude agora dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu vou meditar na Tua palavra todos os dias, porque a Tua palavra diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Se o seu prazer estará no... Se você tomar essa atitude hoje, o seu prazer estará no Senhor. E Ele te recompensa, irmãos. A coisa melhor... Eu vou contar um testemunho pequeno aqui, rápido. Um dia eu falei assim, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu saio na esquina aqui, eu sou assaltado. E o pastoral não se guarda mais. O bandido manda ele parar o carro, quando ele vai sair do carro, o bandido, não, pode ficar, e vai embora. Eu falei, comigo não, eles levam tudo, Jesus. Eu falei, eles levam tudo, irmãos, a cada 6 meses eu tinha que comprar um celular novo. Minha vida estava assim. Eu falei, eu não aguento isso, Senhor, por que o Senhor guarda mais ele do que eu? Confessando para os irmãos, foi um questionamento ao Senhor, eu dobrei meu joelho ao Senhor, falei, por que o Senhor faz isso comigo? Aí o Senhor me disse assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Mas aquele que não habita, não vai descansar. Aquele que não permanece na vontade do Senhor, não está sobre a vontade dele. Está abaixo apenas da permissão. A palavra do Senhor diz que se nós guardarmos os nossos corpos irrepreensíveis, se nós vivemos uma novidade de vida, provaremos de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Experimentaremos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Viveremos uma vida diferente, irmãos. Hoje eu posso dizer que eu vivo. Eu glorifico a Deus demais, demais por conta disso. Eu glorifico a Deus, vocês não sabem a noção de acabar o gás na minha casa sem R$1 na conta. E alguém me liga, não tem aquele dinheiro de 2 meses atrás que tinha dado errado? Então, vou transferir agora para você. E eu corri para comprar o gás lá de casa, que tinha acabado na hora que eu estava fazendo comida. Eu falei, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Eu saí com gás de casa, falei, Mariana, Deus vai prover. Voltei com gás. Deus é maravilhoso, irmãos. Viver coisas maravilhosas e grandes só dá para viver se você estiver na vontade do Senhor. Por isso o Senhor orientou os seus discípulos e foi até ignorante com eles. Por causa da sua incredulidade. Por causa da falta de fé de vocês, da pequena fé. Porque vocês não aprendem. Até quando estarei convosco? Olha como é que o Senhor Jesus Cristo falava com eles. Mas porque o Senhor Jesus Cristo amava, queria preparar eles para viver a vida que nós estamos vivendo agora. Porque hoje nós não temos Jesus Cristo aqui em carne e osso. Não temos. E era isso que o Senhor estava preparando eles, porque uma hora eles não teriam. E se eles não permanecessem na fé, vivendo a fé em Cristo Jesus, uma vida diferente, eles não teriam feito as obras que fizeram. Eles não tinham provado as coisas que provaram. Então aprenda com isso. Para você viver uma novidade de vida, primeiro você precisa mudar a tua vida. Você precisa tomar uma atitude. E depois dessa atitude, você vai ver que os montes vão sair da sua frente. Mas sempre crendo no Senhor Jesus Cristo, nunca duvidando dele. Amém? Coloque-se de pé. O pastor disse que se eu quisesse louvar, eu podia louvar. Mas eu não vou fazer isso com os irmãos, não. Eu vou orar. Amém? Vou fazer, não. Eu amo vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, me perdoem, às vezes, as brincadeiras. É porque eu amo falar de Jesus. É muito bom, irmãos. É uma felicidade tão grande, maravilhosa. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra.